A vida, ela tem muitas formas de te agonizar, de te angustiar e de não fazer sentido, entende? A nossa experiência aqui, ela tem uma capacidade de te entristecer gigante. Ano passado, eu larguei um emprego público, era concursado, para empreender, fazer as coisas que eu queria fazer e tal. Já havia bastante tempo que eu vim estudando sobre isso, sobre marketing, sobre criação de conteúdo e sobre várias coisas que eu entrei em contato e que eu percebi que eu tinha habilidade de executar e que eu podia fazer dinheiro com isso e viver bem disso e fazer coisas que tinham mais significado para mim. Nesse contexto, sempre foi muito urgente a demanda de fazer algo com propósito ou ter um trabalho com propósito, e esse é um tema comum na sociedade, na internet, em todos os lugares que se fala de trabalho, trabalhar com propósito e ter um propósito de vida, entende? Só que eu vejo que essas duas coisas se confundem muito e eu, por muito tempo, confundi essas duas coisas e eu quero falar exatamente sobre isso para ti que agora nesse momento pode se sentir perdido, sem saber o que fazer da vida, ou tendo que escolher algo a fazer e não saber o que escolher e se sentir angustiado com isso de certa forma, porque parece que cada escolha que a gente faz vai ser uma parada definitiva, imutável e que depois de ter escolhido, a gente não pode mais fazer nada em relação a essa escolha, tá ligado? Ou não pode escolher um caminho oposto a esse que foi escolhido primariamente. E isso é muito comum, principalmente quando a gente está começando a nossa vida de trabalho, quando a gente está escolhendo um rumo profissional, uma faculdade, algo do gênero. Mas o que acontece? Isso sempre foi uma demanda para mim também. E a partir de um momento, eu comecei a perseguir esse ideal de um propósito de vida no trabalho, tá ligado? Para fazer um trabalho com propósito de vida. E, primeiramente, eu acho que assim, eu continuo acreditando que o trabalho tem que ter um significado, que é muito melhor, a vida é muito melhor quando o teu trabalho tem um significado, entende? Porque a gente passa muito do nosso tempo trabalhando, então já que a gente vai fazer isso durante grande parte da vida, é essencial que a gente faça algo que no mínimo a gente tenha afinidade, que goste e que tenha um significado para nós, que não seja algo vazio só pelo dinheiro, entende? Eu acho que isso é essencial. Só que, ao mesmo tempo que ter um trabalho com significado ou ter um trabalho com um propósito não significa que o propósito da vida está no trabalho, entende? Como são coisas diferentes, é sutil, só que como a maioria das pessoas estão nesse estado de urgência, de querer buscar um propósito, de querer se encaixar de alguma forma e fazer e ter um sentido e muitas vezes, sei lá, pode parecer que essa dor, ela te impulsiona a aceitar coisas ou estar mais aberto a absorver coisas e não raciocinar muito bem ou não questionar muito bem sobre o que de fato está acontecendo, sobre o que de fato, qual é o caminho que tu tá tomando ou o que tu tá sentindo de verdade, tá ligado? Então, existe uma grande diferença do meu ponto de vista e foi algo que eu percebi não faz muito tempo, assim, foi bem mais recente, questionando essas coisas e estudando essas coisas e estudando a mim mesmo também, porque o autoconhecimento é essencial nesse processo, mas de que ter o trabalho com significado, ter um propósito, um trabalho com propósito, é diferente de ter o trabalho como propósito da tua vida, porque existem várias outras coisas em volta da vida e várias outras coisas que podem ser feitas e várias outras coisas que podem ser descobertas, várias formas de viver e de experienciar o mundo. Então, quando a gente coloca o trabalho como um, uma finalidade, saca? O trabalho como o fim, não um meio para um fim, mas o fim de tudo é o trabalho e nada mais. Muitas vezes as pessoas acabam colocando grande parte da identidade delas e da vida delas dentro do trabalho. É por isso que quando essas coisas dão erradas ou quando elas são demitidas de uma empresa ou algo do gênero assim, aquilo é como se fosse uma parte da identidade dela sendo arrancada, né? E, e essa é uma visão que também coaduna muito com o fato de eu ter sido pai, né? Meu filho vai fazer 2 anos agora em outubro. Então, dentro desses 2 anos, muita coisa se movimentou nesse sentido de questionar qual a finalidade da vida. Porque ter um filho é uma parada que muda completamente a tua experiência como ser humano dentro da Terra, aqui dentro dessa vida. Só que te traz outras perspectivas, tanto da tua relação com teus pais, porque tu experiencia coisas que eles experienciaram, tanto da tua relação com o mundo, porque tu começa a ver o mundo de uma forma diferente, e essa nova relação com um ser novo, com um ser
completamente inédito, uma relação que tu nunca experienciou, que é a relação de ser pai ou talvez de ser mãe, no caso das mulheres, mas algo completamente novo e que te faz questionar sobre essa visão de propósito, entendeu? Porque eu tinha muito essa visão de eu tenho que encontrar um trabalho com propósito, um trabalho com propósito. E é diferente, assim, ter um significado no trabalho e tentar colocar o sentido, ou o propósito, ou o porquê de estar vivo, ou o porquê de estar aqui dentro do trabalho, encaixar isso dentro do trabalho. E eu vejo muita gente falando isso porque, meu trabalho tem uma missão, meu trabalho tem um propósito, eu quero ajudar pessoas, quero transformar vidas. Esses são discursos muito comuns, assim, principalmente dentro do empreendedorismo, que as pessoas falam, só que, cara, eu acredito que existe esse significado e que isso é revigorante. Tu causar esse impacto na vida das pessoas é foda, tá ligado? É revigorante, é uma parada que te faz bem, que dá um senso de completude e de pertencimento para as pessoas. Só que eu vejo que existe muito mais coisas fora do trabalho, fora disso, fora dessa missão do workaholic ou do cara que tá ali trabalhando o máximo para cumprir com uma missão perante a sociedade ou perante os seus clientes, ou seja lá o que a pessoa faça, entende? E eu acredito nessa visão comunitária de contribuir com as pessoas, de ajudar, de crescer, de construir. Só que eu vejo que a gente tem uma missão muito individual de construção de si mesmo, entendeu? De entender a si mesmo, de superar a si mesmo no sentido de superar a nossa própria experiência, saca? Todas as coisas que tu viveu, todos os traumas, todas as dores, as experiências ruins, as coisas que te fizeram introspectar e refletir sobre a tua existência, ou sobre o porquê estar sentindo esse mal, porquê tá sentindo as coisas dessa forma, porquê que as coisas são dessa forma. Geralmente são situações como essas que nos trazem para dentro. Eu vejo isso como pequenos alertas, pequenos avisos do nosso grande trabalho, que é melhorar a si mesmo, que é estabelecer relações, que é criar conexões com as pessoas, entender as pessoas e a partir daí conseguir dar significado para nossa vida, tá ligado? Porque eu acho que não é algo que tá externo, não é um trabalho, não é o dinheiro, não é a conquista de fato, a execução da conquista que vai criar uma significação para aquilo que só tu pode significar. Porque se tu for analisar racionalmente, entendeu? Diante de toda a dor, diante de todas as demandas, diante de todas as buscas e as incompreensões que existem no mundo, a vida ela tem muitas formas de te agonizar, de te angustiar e de não fazer sentido, entende? A nossa experiência aqui, ela tem uma capacidade de te entristecer gigante, entende? Então a gente vai se desdobrando dentro desse contexto para conseguir entender toda essa experiência e para conseguir dar respostas para continuar experienciando ela e não só sobrevivendo, não só experienciando num modo de sobrevivência, mas experienciando isso tudo de uma forma plena, de uma forma alegre, de uma forma compassiva, sabe? No sentido de ter compaixão, de ter um gosto, um tesão, uma libido pela vida. E tudo isso é muito complexo, entende? E eu vejo que as pessoas jogam toda essa responsabilidade dentro de um trabalho ou dentro do dinheiro. E é por isso que muita gente se frustra, assim, na relação de, quando eu tiver dinheiro, eu vou suprir essa dor. E, claro, as pessoas que estão num estado de necessidade, elas têm essa capacidade de suprir grande parte das dores delas através do dinheiro. Porque se tu está numa necessidade material muito grande, ou numa necessidade psicológica, tipo uma pressão por causa do dinheiro, por causa das coisas que te faltam, é óbvio que o dinheiro vai suprir essas coisas. Só que a partir de um momento que tu tem essas necessidades supridas, que tu tem um certo conforto e uma estabilidade, começa a surgir outras demandas em relação a coisas existenciais mesmo, a coisas que eu acredito que é uma grande obrigação nossa olhar e trabalhar essas coisas, entende? E eu quero saber se esse vídeo fez sentido pra ti, porque eu precisava muito falar disso, tipo, eu tava com esse pensamento em relação a encontrar propósito no trabalho. E o meu resumo disso é que eu percebi que o propósito, no meu caso, de fato, né? Porque aqui eu falo só da minha experiência, ele não tá dentro do trabalho. E sim, eu tenho essa demanda, essa necessidade de fazer algo com significado, de trabalhar numa área criativa, em escrever, produzir, fazer coisas para as pessoas que eu vejo que tem um desenvolvimento, uma evolução, e isso é bom. Só que o propósito da minha vida tá muito além disso, saca? Porque
A experiência como ser humano aqui, ela extravasa o trabalho. Ela vai muito além disso. Ela vai muito além de fazer, executar um projeto e fazer o projeto voltar e dar dinheiro. Eu acredito que essa experiência, ela tá aqui acontecendo para a gente tentar entender o máximo possível a nossa existência e a existência do mundo à nossa volta. E a partir desse entendimento, de um entendimento que traga compaixão, que traga afeto, que traga libido, que traga alegria, que traga coisas boas, que construa coisas boas para nós mesmos e para as pessoas que estão à nossa volta, a partir dessa percepção, a gente vai construir um sentido, um significado para a vida, mesmo que esse significado seja aceitar o mistério de que a gente nunca vai ter capacidade cognitiva como ser humano para conseguir entender a completude do que é a vida, entendeu? Eu não sei se fez sentido, mas se fez sentido para ti, eu gostaria muito de coração que tu compartilhasse a visão que tu tem desse assunto aqui pra gente trocar uma ideia nos comentários. Se fez sentido e tu acha que pode compartilhar com alguém que tem interesse por esse conteúdo ou que pode se beneficiar dessa visão, também compartilha com essa pessoa para vocês trocarem ideia. Me chama no Instagram que a gente troca uma ideia. Tamo junto e até a próxima.